Ouça agora mais um testemunho real do Ministério Atalaia de Deus, restaurando vidas e famílias através da palavra do Senhor. Meu nome é Débora Cristina, sou de São Paulo, capital. Deus de aliança. Ah, soberano Senhor, Tu fizestes o céu e a terra pelo Teu grande poder e por Teu braço estendido. Nada é difícil demais para Ti. Jeremias, capítulo 32, versículo 17. Paz e graça aos meus queridos irmãos que leram meu testemunho. Em primeiro lugar, agradeço ao amado da minha alma, ao meu Pai querido e misericordioso, que tem me amparado e me conduzido em todos os momentos ao longo da minha jornada de restauração espiritual e familiar. E agradeço também ao meu querido pastor Henrique Lino, guerreiro valente que ampara suas ovelhas. O que contarei agora é algo sobrenatural, que vivi do dia 1º de outubro de 2016. Confesso que eu mesma lutei em crer e tentei de todas as maneiras encontrar explicações racionais para o que estava vivendo. Mas novamente, tocada pelo Espírito Santo, percebi o quão incrédula eu estava sendo. Fui conduzida ao Senhor, pois eu estava agindo como os israelitas, que mesmo vendo tantos milagres diariamente, ainda duvidavam do Senhor. Logo que meu marido e eu nos separamos em agosto de 2013, ele mesmo sem querer me pediu que eu tirasse a nossa aliança, pois eu não queria mais, não tinha por que usá-la. E assim foi feito. Tiramos as alianças que havíamos usado por 13 anos, desde o nosso noivado, e combinamos que cada um faria o que bem entendesse com aquele objeto. Eu guardei no meu guarda-roupa, e ele guardou a dele em outro lugar. Passado algum tempo, poucos meses após o divórcio, eu estava com a cabeça completamente virada e decidi que venderia aquela aliança para conseguir algum dinheiro. Ela não tinha nenhum significado para mim, não representava mais nada. Então eu a vendi, sem nenhum constrangimento e com total desprendimento. Minha vida estava tão de pernas pro ar que eu nem me lembro com o que eu gastei aquele dinheiro, mas com certeza foi com alguma coisa sem nenhuma importância, pecaminosa. O tempo passou e eu nem me lembrava mais daquilo. Minha vida era só pensar em mim e como provar para o mundo que me bastava e que havia tomado a decisão certa, acabando com o meu casamento e com a minha família. Mas no final de 2014, Deus começou a trabalhar em minha vida e eu me dei conta de tudo o que havia feito de errado. Deus me colocou na frente com todos os meus pecados, tocou meu coração com seu Espírito Santo, me levou ao arrependimento e me converteu. Que choque, meus irmãos! Ao olhar para mim mesma, vi a pior pessoa sobre a face da terra. Vi a cena mais estarrecedora que jamais esquecerei. Tive consciência da criatura miserável e pecadora que sou. Glória a Deus por isso. E conhecereis a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Foi a partir daí que as trevas começaram a se dissipar na minha vida. Tanta dor, tanto sofrimento, momentos de até desespero, mas todos aos pés da cruz, sendo refinada com a prata, moldada como barro. Mas somente uma coisa me trazia mais arrependimento do que a minha separação e o meu divórcio: a venda da minha aliança. Como eu pude ter tratado com tanto desprezo algo que simboliza uma coisa sagrada perante a Deus? Como eu pude ter jogado tudo fora? Como eu pude ter sido tão egoísta? Como eu mesma posso ter esquecido que aquela aliança simbolizava o amor e a família que eu tanto sonhei, que eu tanto amava, que eu tanto havia pedido a Deus? Que tipo de pessoa era eu, que ignorava que Deus havia unido e desrespeitava não só a aliança que tinha com meu marido, mas a aliança que havia sido selada por Deus, pelo Senhor? Foram muitos momentos de dor e arrependimento, pedindo a Deus que me perdoasse por algo humanamente imperdoável. E mesmo sabendo que Ele havia me perdoado, eu não conseguia fazer o mesmo. Eu não me perdoava. E tudo o que me fazia lembrar daquele fato era extremamente doloroso para mim.
Eu queria ser como aquelas mulheres que lutam pela restauração de seus casamentos sem tirar a aliança do dedo. Mas tinha que conviver com as consequências de minhas ações e já estava conformada em não ter mais a minha aliança. Mas então, no dia 1º de outubro, véspera das eleições, eu estava sozinha em casa porque meu filho estava na casa do pai, quando resolvi procurar meu título de eleitor e separá-lo para o dia seguinte, pois em julho reformei minha casa e tive que mexer em tudo, troquei de guarda-roupa e mudei as coisas de lugar. Meu medo era deixar para a última hora e não achar o tal do título eleitoral. Abri meu novo armário, e peguei a caixinha de documentos. Para o meu alívio, o meu título eleitor estava lá. Mas quando eu fui colocá-lo no lugar de volta, ouvi um barulho e quis olhar para ver o que era. Eu quase caí para trás na hora. Era uma aliança. Então eu pensei, meu Deus, é a aliança do meu marido? Ele deixou a aliança para trás? Mas quando eu a peguei na mão, percebi que ela era pequena demais para ser dele. A essa altura eu já estava ajoelhada no meio da minha sala, quando então li dentro da aliança o nome dele, a data que começamos a namorar. O que estava na minha mão era a minha aliança. A aliança que há mais de 1 ano eu havia vendido. Por mais maluco, inacreditável que possa parecer, foi isso que aconteceu. Só de escrever sobre isso, falar sobre isso, eu me emociono e volto a chorar. Senhor Deus, aquele que pode todas as coisas, me devolveu a minha aliança, me devolveu aquilo que somente Ele e eu sabíamos o quanto era importante para mim. A essa altura eu estava totalmente transtornada e tentava de todas as maneiras encontrar uma explicação racional para o que havia acontecido. Estava ali no meu dedo, mas eu não podia acreditar mesmo nisso. Meus olhos naturais e minha falta de fé não queriam me deixar entender o que Deus havia feito. Mesmo vendo a maná caindo do céu, mesmo vendo a coluna de fogo e a nuvem de fumaça, eu ainda duvidei do Senhor. Me perdoe, meu Pai. Sou apenas uma miserável criatura. Aconteceu comigo algo que eu jamais imaginei, pois minha mente é limitada, ela é limitada demais para acreditar nisso. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios, versículo 2, capítulo 9. Minha aliança voltou para minha mão esquerda, de onde ela jamais deveria ter saído. E atualmente, mesmo sem ter vivido a restauração do meu casamento ainda, ela representa não só a aliança que eu tenho com o meu marido, mas a aliança que eu tenho com Cristo, que me resgatou e me entregou a salvação. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. A quem temerei? Quando os malvados, meus adversários e inimigos, se chegaram contra mim para comerem a minha carne, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e adquirir o seu templo. Essa mensagem bonita está em Salmo 27, do versículo 1 ao 4. E é com essa mensagem que eu encerro meu testemunho. Se você está passando por problemas na sua vida espiritual, familiar, profissional, sentimental, com filhos em situação de risco, envolvimento com drogas, homossexualismo, ou em processo de separação, divórcio, traído, abandonado, entre em contato conosco. O Ministério Atalaia do Evangelho de Deus está à sua disposição para o aconselhamento, oração, intercessão, orientação e cobertura espiritual. Visite nosso site www.atalaiadedeus.com.br. O Ministério Atalaia do Evangelho de Deus tem como objetivo levar a palavra de Deus,
trabalha voluntariamente com assistência às famílias para restaurar casamentos e orientação espiritual. Todo aquele que necessita de uma palavra de cura, salvação e libertação. Esse ministério tem obedecido o chamado do Senhor. Venha fazer parte desse trabalho com a sua oração. Você ouviu mais um testemunho real do Ministério Atalaia de Deus, restaurando vidas e famílias através da palavra do Senhor.